Amada Igreja de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Estou contente porque nós estamos na presença do Senhor esta noite. E a Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor. Eu estou contente mesmo, irmão, de fato, estar aqui pela primeira vez, tendo essa honra, esse convite do irmão Ismael, para nós estarmos aqui, neste culto. Aleluia, na presença da sua família. Foi muito bom estar aqui, estou gostando, E isso é bom, irmãos, que os irmãos estejam em união, Qual bom e qual suave é que os irmãos estejam em união, em unidade. E é isso que Deus se agrada de nós, Que nós estejamos unidos, não somente em espírito, mas também em corpo, próximo um dos outros, sentindo o calor humano. Louvado seja Deus. Aqui o Senhor, Ele é o centro das atenções esta noite, Todo louvor aqui que foi entoado, toda oração, todo cântico, é para a glória de Deus, meus irmãos. Aleluia. E é sempre um peso de responsabilidade quando nós estamos diante da palavra do Senhor, O nosso coração arde, o nosso coração queima. Aleluia. E eu sou grato a Deus também, pelas palavras de carinho do irmão Ismael, pela sua generosidade. Louvado seja Deus. E eu estou feliz, irmãos, porque eu me sinto à vontade, Estamos na presença dos irmãos e nós estamos contentes. Louvado seja o Senhor. Eu queria deixar um versículo da palavra de Deus esta noite. Se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler aqui, os irmãos podem apenas ouvir ou acompanhar, fique à vontade, tá bom? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, diante da sua igreja, para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o seu nome. Aleluia. E toda vez que nós nos colocamos diante nesse desafio de oferecer algo a Deus, oferecer o nosso sacrifício de louvor, a nossa adoração, o Senhor, Ele se agrada. Aleluia. O Senhor, Ele nos tem como bem-aventurado, porque é aquilo que nós damos de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Não é sacrifício de homem, não, mas é com prazer, Quando nós deixamos a nossa casa, às vezes talvez alguns aqui moram até muito distante, mas vem ouvir a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela conforta o nosso coração, E foi dito aqui nesta noite que nós temos muitos problemas, Nós temos muitas dificuldades, nós temos muitas lutas, A luta do crente, irmãos, é uma luta intensa, É uma luta que é travada a todo momento,
Alguém pode pensar assim que a vida do crente é uma vida fácil. Não é, irmãos. A vida do crente é uma vida difícil. A vida do ser humano, irmãos, desde o seu nascimento, ela é uma vida difícil. Aleluia. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós conhecemos a Deus, de fato, ouvimos a Deus, conhecemos a Ele, e quando nós começamos a servi-lo, aleluia, há ali, irmãos, um prazer de viver, há um prazer de continuar, aleluia, vivendo, porque as pessoas hoje, elas estão buscando prazeres, estão buscando preencher algo na bebida, no dinheiro, nos prazeres, aquilo que o mundo tem para oferecer. Mas nada pode preencher o vazio do coração do homem, Somente Cristo, irmãos, é aquele que pode preencher o nosso coração. É Ele a razão da nossa vida, É por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós nos movemos e é por Ele que nós existimos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, Cristo, falar do amor de Deus, é algo maravilhoso. Quando alguém que ouve a palavra de Deus e ele se afasta ou se esconde, irmãos, é porque realmente aquela pessoa ela está ansiosa, mas os pecados, os prazeres do mundo começam a acorrentá-lo. Mas a palavra de Deus, irmãos, é por essa razão que ela tem que ser anunciada. É por essa razão que a palavra de Deus ela tem que ser proclamada, É por essa razão que o evangelho tem que ser anunciado, não importa o dia, não importa a hora, não importa o local, aleluia, a palavra de Deus ela tem que ser pregada. Louvado seja o Senhor. Se o Senhor nos manda, irmãos, não importa, pode ser numa praça pública, pode ser dentro do ônibus, irmãos, Deus está a operar em todos os lugares. Há nesse momento pessoas buscando a Deus nas montanhas, escondidas, porque são perseguidas, porque não pode pregar o evangelho. Mas nós estamos aqui, irmão, na liberdade, aleluia, na liberdade de pregar. Isso é maravilhoso, e muitas das vezes nós estamos confortáveis, e nós não queremos, nós tememos, porque as pessoas o que será que vão pensar de nós, As pessoas às vezes têm vergonha do evangelho, Irmãos, como é bom servir a Deus, como é bom andar nos caminhos do Senhor, como é bom, Alguém pode pensar assim, eu não vou ser cristão não, Eu não vou ser um cristão, porque a vida do cristão é uma vida monótona, Não, irmão, está enganado. A vida do servo de Deus, daquele que busca a Deus, é uma vida plena, aleluia. É certo que nós temos, irmãos, problemas, mas a Bíblia diz que nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia. É o Senhor que venceu, irmãos. Foi Ele que levou aquela cruz pesada por nós. Foi Ele que derramou o seu sangue na cruz, para que nós tivéssemos direito de vida eterna. Louvado seja o Senhor. Para que nós tivéssemos direito de liberdade, Aleluia. Muitos estão nesse momento, irmãos, num leito de enfermidade no hospital, com a barriga aberta, Muitos estão atrás das grades neste momento. Mas Deus, irmãos, ali não está impedido de levar a palavra, não. Há pessoas levando a palavra ali, irmãos, naquele inferno, O Senhor, irmãos, Ele é misericordioso. Aleluia. Se nós nos calarmos, irmãos, o Senhor fará que as pedras, clamem. Aleluia. O Senhor, Ele quer de nós, irmãos, coragem, fé. Precisamos ter mais fé, precisamos ter mais ousadia, aleluia, para pregar a palavra do Senhor. Não está fácil em nossos dias, As lutas estão grandes, As pressões, as necessidades estão grandes. Mas a palavra de Deus está sendo anunciada, ela está sendo pregada, aleluia. E eu me alegro porque a gente pode até imaginar, um lugar tão distante, um lugar tão, parece que está escondido, mas o Senhor está ali, O irmão, o dirigente aqui, o irmão Evaristo,
né? Disse que aqui há alguns anos atrás passou um pregador, né? um inglês, né? E a gente pensa, irmãos, que o Senhor ele nos desprezou. Não, Ele não despreza o seu povo, né? Ele não despreza o seu povo. São tempos diferentes, mas o Senhor vai enviar também, né? Se aqui não se levantar pessoas, né, que tenham ousadia, fé, Deus vai enviar lá de fora. Deus vai enviar, né? Mas Deus tem propósitos neste lugar. Deus tem propósito em todos os lugares. Aleluia. Deus vai enviar. Hoje muitos estão confortáveis, né, irmão? Hoje assistindo a sua TV, na sua Netflix, né? Eu não vou naquele lugar não, distante, né? É muitos obstáculos, há muita dificuldade. Irmãos, aí o Senhor, como ele disse para Elias, Elias achava que ele era o único que não havia dobrado o seu joelho para Baal. Ele se achava ainda que era o único. Mas o Senhor disse, olha, há 3.000 homens que não dobraram o joelho para Baal. Aleluia. Irmãos, Deus está a usar em todo lugar, sem acepção. Deus está a levar o seu evangelho, irmão, dos lugares mais difíceis. Eu me alegro quando eu vejo uma pessoa pregando, né, no ônibus ou no terminal de ônibus, e às vezes eu fico assim, eu fico até com vergonha, mas Deus deu para aquele homem fé, né? Deus deu para aquela mulher fé para fazer aquilo. Porque quem mais, irmão, se perdoa, mais se ama, né? O Senhor, Ele perdoa nossos pecados. Não tem preço o que Ele perdoou por nós. Não poderíamos pagar. Não, jamais poderemos pagar. Mas o Senhor, Ele perdoou os nossos pecados. Aleluia. E foi de graça, irmãos. Não foi pelas nossas obras, não. Nós não somos bonzinhos, não, né? Nós não somos bonzinhos. Se nós dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos. Porém, nós somos pecadores, irmãos, arrependidos, né? É diferente. Agora nós temos a nossa mente transformada, né? O Senhor, Ele nos transformou. Nós estamos num corpo de pecado ainda. E nós temos que lutar, irmãos. Porque todos os dias, né, Satanás, o mundo e a carne luta contra nós. E nós temos que resistir, né? Não é fácil. Não é fácil. O inimigo está 24 horas ao nosso derredor, procurando uma oportunidade. Nós não podemos brincar, né? Nós temos que vigiar sim, ter uma vida cotidiana de oração, de leitura da palavra, né? De prática. Nós não devemos ser religiosos, né? Devemos viver em espírito e em verdade. Aleluia. Devemos ser justos, irmãos, dos nossos negócios, né? Nas nossas palavras. Devemos ser justos, porque o Senhor está a nos contemplar. Aleluia. E o apóstolo Paulo, escrevendo nessa carta aos Filipenses, ele fala de maneira carinhosa, né, irmãos? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja, ela precisa da comunhão, irmãos. A igreja verdadeira é aquela que se preocupa com o seu irmão, né? É aquela que procura saber se você está necessitando, se você está precisando de alguma coisa. Não é somente paz do Senhor, amém, mas às vezes nós precisamos agir com ações, né? Precisamos ser mais práticos na fé, para que o Senhor venha fazer grandes coisas em nossa vida. E o Senhor, Ele é fiel conosco, aleluia. O Senhor, Ele provê, Ele providencia, irmãos. Às vezes nós oramos a Deus pedindo algo para Ele, esperando, né? Porque não é na nossa vontade, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E às vezes nós até desistimos de orar, ou até nos esquecemos, e de repente o Senhor, Ele manda a nossa bênção, né? Às vezes nós até nos esquecemos. Mas sabe por quê, irmãos? Como foi dito aqui nesta noite, aquele que bate, se abre.
Aquele que busca, encontra. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós não devemos deixar, irmão, de orar, de buscar a face do Senhor. A igreja, ela precisa estar em comunhão mesmo. Ela precisa estar em comunhão mesmo. Irmão, são 2 mandamentos, né? Amar ao Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e o nosso próximo como a nós mesmos. Isso se cumpre toda a lei, né? Nesses 2 mandamentos. A gente vê a palavra de Deus, parece impossível para nós, né? A gente procura fazer coisas que nós não podemos. Mas quando nós cumprimos estes 2 mandamentos, irmãos, com sinceridade, buscando, e quando nós reconhecemos a nossa pequenez, né? A nossa fragilidade, que somos pequenos e pecadores e necessitamos de Deus, aleluia, o Senhor, Ele nos exalta, irmãos, né? O Senhor nos exalta. Aquilo que nós temos pedido, buscado em orações ao Senhor, apresentado diante dEle, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que nós necessitamos. É Ele que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, né? Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sonda, irmãos, o nosso interior. Aleluia. Mas a nossa cruz, o nosso irmão não pode levar, não. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. Nós somos como ovelha muda ao matadouro. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. Mas a graça do Senhor nos basta, né? A graça do Senhor, irmãos, ela nos basta. Quando a graça do Senhor ela vem sobre nós, aleluia, nós pensamos que estamos fracos. É quando nós pensamos que estamos fracos, é que nós estamos fortes, né? Porque a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não devemos nos orgulhar de nada, não, né? Porque tudo que Deus nos deu, irmãos, pertence a Ele. Foi Ele que nos deu. Aleluia. E se Ele nos deu, nós devemos zelar daquilo que Ele nos deu. Não falo só em bens materiais, eu falo de dons espirituais também. Deus, Ele quer nos usar. E às vezes a gente quer fazer alguns planos, né, lá fora no mundo. E às vezes nós somos decepcionados, porque deixamos de confiar em Deus. Deixamos de confiar na palavra do Senhor. Nós vemos que nessa pandemia, né, irmãos, a igreja de Deus, ela foi pega, digamos, foi posta como ouro, irmão, é passado no fogo. Muitas pessoas foram provadas, né? E nós vimos que muita gente, irmãos, não tinham fé, deixaram de acreditar em Deus, confiaram mais nos médicos, né? Confiaram mais nos homens. E foi uma prova, irmãos, que a igreja de Deus passou. Isso nem se compara, né, com outras provas que ainda passaremos. Louvado seja o Senhor. A igreja de Deus, ela ficou vazia. Eu vi templos, irmãos, pessoas, igrejas esvaziarem, pessoas voltarem para o mundo, né? Ou seja, elas não estavam firmadas em Cristo, não. Elas estavam firmadas no homem, né? Deixaram a apostasia que fala o apóstolo Paulo. Nos últimos dias, muito apostatarão da fé. Será que quando o Senhor vier, achará fé na terra, irmãos? Será? Para você ver como está, nós devemos fazer um exame diante de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Olha para nós, Senhor. Devemos rasgar o nosso coração, né, diante de Deus. Devemos parar de julgar o nosso irmão. Devemos parar de julgar a nossa irmã, né? Devemos orar por aqueles que nos perseguem. Entregar para Deus a nossa vingança. Entregar para o Senhor nossas causas perdidas, que parece que é perdida, irmãos, né? Mas para Deus não há impossível. Para Deus nada é impossível. Às vezes nós queremos algo antes do tempo. E Deus, como Ele é sabedor, irmão, Ele não permite. Louvado seja Deus. E nós temos alegria, nós devemos ter compaixão,
nós devemos ter ânimo. O apóstolo Paulo estava aqui, quando ele escreveu essa carta, encarcerado, preso, né? Mas mesmo preso, o Senhor dava para ele graça, para que ele pudesse escrever a esta igreja, que tanto o ajudou, né? Nos momentos mais difíceis. Algumas igrejas, irmãos, na época de Paulo, ele escreve que o abandonaram, até os seus amigos mais íntimos, que eles contavam ali naquele momento, o deixaram, né? E ele ficou sozinho. Sozinho. Às vezes nós também estamos sozinhos, irmãos, né? Estamos sozinhos. Aí nós começamos a entender que nós devemos cada dia a confiar mais no Senhor. Mas é claro que nós devemos, irmãos, confiar nos nossos irmãos, né? Devemos amar, orar. Não estou dizendo que nós devemos deixar de confiar no nosso irmão, não, né? Mas nós precisamos, irmãos, meditar mais e mais, porque o homem é falho, né? O homem é pecador. Nós pecamos, irmãos. Se nós formos olhar para nós vamos nos decepcionar. Mas olhe para o Senhor, autor e consumador da fé. Aleluia. Que neste lugar, Deus possa fazer grandes maravilhas, né? Deus possa fazer grandes prodígios, né? Que os obreiros deste lugar, que as irmãs do círculo de oração, que os evangelistas não desistam, né, irmãos? Aleluia. O Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer aqui neste lugar. Aleluia. Não importa se o mundo aí está como está, continue, né? Pode ter 2 ou 3 ali reunidos. A Bíblia diz que o Senhor se faz presente ali naquele meio. O Senhor se faz presente, aleluia, no meio do seu povo. Sempre, irmãos, há um remanescente. Quando Israel foi levado, né, para a Babilônia, quando Judá foi levado para a Síria, eles estavam ali, né? Mas lá em Jerusalém ficou ainda um remanescente. Ficou ali uns plantadores de vinhas, né? O Senhor, irmãos, Ele sempre deixa um remanescente. Talvez por aqui já passou grandes homens de Deus e mulheres e se foram, abandonaram, desistiram, né? Mas Deus sempre deixa um remanescente, um tição de fogo, né? Para que não venha se apagar a chama, né? Aleluia. Então que haja entre nós, entre a igreja do Senhor, compaixão, né, irmãos? Ânimo. Quando o seu irmão estiver triste, anime, né? Quando o seu dirigente estiver desanimado, anime, ore por ele. Louvado seja Deus. Quando o seu pastor estiver ali desanimado, continue orando por ele, né? Porque não é fácil, irmãos. É o Espírito de Deus que nos capacita. É o Espírito de Deus que nos faz ter força diante de tanta coisa que estamos vivendo, irmão, de incertezas. Tantas incertezas. Hoje nós estamos vivendo uma plena terceira guerra mundial, né? Aí Tiago diz: de onde é que vem as guerras? Dos vossos corações, né? De onde vem as pelejas? Dos vossos corações. Tudo começa, irmãos, nos nossos corações. Tudo começa no nosso interior. As pessoas, os homens estão egoístas, né? Só querem para si, né? É dinheiro, é tudo. Quantas pessoas estão, aleluia, sofrendo, né? Cidades, povos, nações. Irmãos, o Senhor está à porta. O Senhor está à porta. Mas não devemos nos desesperar, não, né? Coloque sua cabeça no travesseiro. Louvado seja Deus. E creia. Tem de bom ânimo. Aleluia. Porque o Senhor, irmão, Ele foi preparar lugar. Porque Ele virá outra vez para buscar a sua igreja. Não importa, né, o momento que você se encontra, continue adorando a Deus, né? Pode ser na fartura, pode ser na dificuldade. Continue adorando a Deus, né? Continue alegre, cantando, esperando o Senhor. Aleluia. Porque Ele voltará. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Que o Senhor possa nos conceder graça, né? Misericórdia. Que Ele possa avivar a nossa vida, para que Ele venha fazer grandes coisas em nosso meio. Que essa palavra, ela venha trazer para nós amadurecimento, aprendizado,
em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos, meus irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.